Oi, gente, eu sou a Mariana, aqui do canal Coisa Mais Linda, e hoje eu tô aqui muito feliz com uma participação super especial da minha amiga Denise. Ela é consteladora familiar e vai falar com a gente sobre esse tema lindo que a gente resolveu falar essa semana e muito importante. Denise, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e eu espero ver você muito mais vezes aqui no Coisa Mais Linda. Gratidão, pelo convite, pela oportunidade de disseminar uma abordagem terapêutica que traz tantos resultados, traz tanta clareza para as pessoas. Um objetivo de todo constelador é proporcionar para as pessoas esse conhecimento, né, tão abrangente e tão esclarecedor. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa mensagem do Bert Hellinger se chegue ao maior número de pessoas. Que assim seja, né? Odeio, Sim, para começar, conta para mim como foi assim que você resolveu trabalhar, né, como consteladora, como você descobriu uma nova Denise, né? Essa sim. na vida. Eu tive uma doença nos rins muito grave, né? Depois que eu tive meu filho Bento. E eu recebi uma visita de uma consteladora familiar no hospital e ela perguntou para mim, né, o que me incomodava, o que estava me incomodando. E na época era a questão de eu voltar a trabalhar e deixar meu filho, né, com uma babá. E a partir disso ela falou, olha, então vamos fazer uma constelação para a gente ver o porquê da sua insegurança em ser mãe, né? E por que você tem tantas dúvidas com relação a essa pessoa que você quer deixar seu filho. E assim eu fiz, eu saí do hospital, porque ela falou assim para mim, ela falou, olha, Denise, caso, né, essa dinâmica interna sua não se resolva, a doença vai voltar. Porque a doença, ela nos livra da loucura e da morte. Então, a doença ela nos traz uma informação, né? Olha, você precisa olhar para que dinâmica que você está vivendo, que está te trazendo essa doença. Então, a doença na constelação, ela é um elemento, né? E a gente usa esse elemento para olhar para uma dinâmica invisível que faz com que você adoeça. E aí eu fui fazer a constelação, observei ali no campo quais eram as dinâmicas que eu estava enfrentando e consegui me libertar de muitos padrões que eu trazia, de muitas concepções que eu tinha sobre a maternidade. E eu pensei assim, se isso me libertou, se isso me ajudou, né? Por que não ser canal? Por que não ser um instrumento, né? Já que eu procurava uma nova profissão justamente para ficar com mais meu filho. E aí o meu despertar aconteceu, eu fiz um curso de formação de 8 e a partir disso eu continuo estudando e continuo me trabalhando para poder ajudar as pessoas, para poder facilitar, né, que as pessoas tenham acesso a dinâmicas que impedem que elas fluam para a vida. E eu quero também que você explique para a gente, né, para aproveitar, como é feito a constelação? É feito pessoalmente? Tem como a gente fazer virtual? Olha, Má, os atendimentos que eu faço são individuais, né? O método que eu uso é a constelação estruturada com bonecos, né? Então, o cliente traz uma queixa e a gente coloca essa queixa no campo, né? De que forma? O campo é uma estrutura, né, redonda, e eu tenho um monte de bonecos em que a gente coloca esses bonecos no campo. A gente não, o cliente coloca esses bonecos no campo para que eles possam visualizar o que acontece. Então, a constelação ela é um método diferente por causa disso, porque ela possibilita que o cliente visualize, né, o que está acontecendo ali no sistema familiar dele, né? E cabe ressaltar, Ma, que a constelação ela é um método, né, que tem muitas bases científicas por trás, né? Então, não tem a ver com mediunidade, não tem a ver com o espiritismo, né? O espiritismo é uma doutrina
incrível, mas a constelação, ela trabalha com informações, né? E aonde que essas informações elas se manifestam? Num campo que nós chamamos de morfogenético, tá? Então, da mesma forma que um IP floresce aqui e ele floresce no Mato Grosso, eles florescem juntos porque tem uma informação biológica que é compartilhada por eles. E nós, né, também compartilhamos essas informações da nossa família. Então, muitas vezes, o que uma bisavó sua viveu influencia no que você vive hoje, por causa dessa informação que existe nesse campo morfogenético. Então, essa informação da bisavó, ela reverbera em você, não por um campo mediúnico, mas por um campo de informações, né? Nós carregamos informações de 7 gerações para trás. Então, muitas vezes, a gente tem alguns conflitos, né, que não são nossos, mas que a gente reproduz para que a gente possa pertencer à nossa família. A gente honra a nossa família com doenças, com os mesmos destinos, né? Então, quando a gente olha para esse destino dessa bisavó, dessa avó, e a gente compreende, né, que para pertencer àquela família eu não preciso fazer igual. Eu tenho a opção de ser diferente, né? Então, muitas doenças também se manifestam na gente por essa informação que vem da nossa família, né? Então, a constelação, ela vai trazendo luz para isso. Ela vai reorganizando o nosso campo familiar. Então, essa é a beleza da técnica, né? Da abordagem. Então, traz também conceitos científicos, né? Da análise transacional, da psicanálise. Então, quando a gente estuda a constelação familiar, a gente estuda esses métodos psicológicos, cientificamente, para que a gente possa embasar o nosso diagnóstico. E me explica, assim, essas ligações que a gente tem, né? A gente poderia dizer que um exemplo de personalidade, um exemplo de uma família, tanto como um exemplo, se eu tenho na minha família divórcios, esse tipo de relacionamento influenciam na minha tomada de decisão geneticamente, assim, né? Nessa influência, é isso? Sim, sim, influencia por quê, Má? Porque nós somos seres biológicos, mas nós carregamos no nosso corpo, no nosso DNA, informações do campo epigenético. Então, assim, todas as vivências que um familiar, né, por exemplo, que a sua mãe viveu, são gravados nos genes dela. E quando ela transmite esses genes para você, essas vivências, elas vêm ali acopladas, né? Então, assim, nós não somos só fisicamente iguais à nossa família, nós trazemos também essas cargas emocionais por meio da nossa epigenética, né? Então, os nossos genes são moldados pelo ambiente familiar. Então, por exemplo, esse exemplo do divórcio que você disse, né? Então, todas as mulheres da minha família têm casamentos desastrosos, né? Tem casamentos que terminam em divórcio. E eu trago uma visão distorcida do masculino. Eu trago uma carga, né, emocional de que o masculino é corrompido, que o masculino que eu tenho problemas de relacionamento com o masculino, né? E aí, para eu pertencer ao meu clã familiar, né, de mulheres, eu também preciso me divorciar. Tanto é que, assim, eu quis citar esse exemplo de divórcio, porque a gente está falando de constelação familiar, então hoje a gente está falando de família, né? Então, por isso, mas é interessante, né, saber que o sentimento da minha mãe, da minha avó veio, né, e me influencia. E aí, eu já citei
começo do canal que eu era católica, eu procurei ajuda no espiritismo porque meu relacionamento não era impossível, né? E aí, com o tratamento, a gente melhorou, mas você vê, hoje eu já começo a ver que se eu fizer uma constelação, ele pode melhorar mais ainda, que eu vou Com entender certeza. muito mais, né? Uhum. E o conhecimento, Má, ele liberta. Na verdade, não é a constelação que liberta, a constelação é o conhecimento que liberta. Porque quando você olha, né, para uma questão e você sabe o que fazer com aquilo, né? Então, eu olho para aquelas mulheres, né? Eu reverencio a história daquelas mulheres, mas eu digo, eu posso fazer diferente, né? Eu escolho fazer diferente e mesmo assim pertencer à nossa família, né? Então, assim, não tem nada taxativo. Ai, porque aconteceu com uma mulher, vai acontecer comigo. Depende da forma que você sente a informação. Então, um casal de gêmeos, por exemplo, né, que são criados por um pai adicto, por exemplo. Um gêmeo pode vir a ser adicto, né, que é viciado em drogas, e o outro gêmeo não. Por quê? Porque cada um percebe a informação de uma maneira, percepção. Eu não quero ser como meu pai, eu escolho ser diferente, né? E o outro já, eu escolho ser como o meu pai. Então, a constelação é muito do perceber, é muito do sentir. Então, quando eu vou trabalhar com os clientes, né, eu peço para que eles saiam da mente. Falei, ó, aqui não tem espaço para esse tipo de trabalho. Eu quero que você sinta. E quando eu coloco os bonecos no campo, né, quando o cliente coloca os bonecos no campo, um campo se forma. E quando ele se conecta com a mãe, ele consegue sentir a mesma a mesma percepção que a mãe tinha sobre determinada situação, o cliente consegue sentir, porque ele acessa aquelas informações, né? É uma nuvem de informações que ficam pairando, e quando nós colocamos o campo, essas informações se manifestam ali. Entendi. Né? Muito Entendeu? bom, né? Mas Sim. eu fico até instigada, já tô querendo até ir aí na sua casa. Se fosse pertinho, eu já queria fazer agora. Poder, eu A acho que constelação pode ser feita online também, viu, Má? não, já vou querer, né, amiga? Porque o campo, ele não tem limite, Não tem. né? Como que você explica que você está conectado de repente com um ancestral seu que morou lá na Áustria? Não tem a energia, né? A informação, o campo, ele não tem limite. Ele não tem limite. Então, nós fazemos também constelação online. Né? A gente trabalha também dessa forma. Né, como é que a gente faz, né? Esse negócio de distanciamento e tudo mais. Eu fui numa passeata aqui em Patos, acho que ano passado. E no final dessa passeata, a gente teve uma palestra com uma pessoa aqui que faz constelação, né? Ele é um espiritualista muito conhecido na cidade. E aí, no final, assim, eu não sabia o que era uma constelação, pra você ter ideia. Ele fez um exercício da gente se colocar de frente com uma outra pessoa, uma pessoa desconhecida, né? A pessoa que estava sentada do seu lado. E aí, ele fez tipo assim, imagina essa pessoa na sua frente. Tá, aí agora você vai visualizar seus pais atrás dessa pessoa, e depois os seus avós. E aí você não consegue mais do que isso, porque você não tem a fisionomia deles gravada na sua memória. E aí, naquele momento, foi um misto de sensações sensacional. Parecia que eu não estava mais ali, sabe? Parecia que eu tinha saído de órbita. Eu estava visualizando os meus pais, os meus avós, e até parecia que eu estava enxergando os meus tataravós ali. Sim, porque a informação deles estava ali. É. Você não os conheceu. Foi quando eu me interessei. Eu falei, não, gente, eu preciso saber sobre constelação. Eu não estudei, né? Tanto é que quando eu tive a intuição de fazer o tema da constelação, foi igual eu tive com o canal, né? Eu tive aquela intuição, falei, não, eu vou fazer o canal. Aí o dia que eu tive a ideia da constelação, eu falei, não, tem que ser a Denise. Eu não fui outra pessoa, mas é porque assim, a gente se conhece, né? A gente se conhece há muito, desde pequeno, nem sei quantos anos. Não posso saltar essa parte. Mas assim, a gente viu a mudança, né, de uma e da outra durante a vida, não é? Sim. A gente conheceu em uma época diferente de agora, e como a gente se transformou, né? E como está fazendo tão bem para você, né? A parte da constelação e a parte, com eu trabalhando com o meu lado
mediúnica, espiritualidade, faz comigo e a gente vê que as coisas se encaixam. Não é porque cada uma trabalha numa coisa que as coisas não fazem sentido, né? Por isso que é importante a gente aprender e debater, não é verdade? A verdade ressoa, Má. A verdade ressoa em qualquer lugar. A verdade, né? A verdade vos libertará, não é? Jesus já dizia isso, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, ressoa. Isso que a gente está conversando aqui, as pessoas que vão entrar nesse vídeo, elas estão conectadas com a gente de alguma maneira, né? E a verdade delas elas não são deixadas de lado, mas elas ressoam, né? Num campo único. O Bert Hellinger, que é o criador do método constelação familiar, é um cara extremamente espiritualista e ele trazia uma humildade muito grande de falar que o constelador ele só consegue fazer um bom trabalho se ele tem humildade, né, e de reconhecer a história do outro, né, e de olhar para a história do outro e ver nessa história a possibilidade de ser como é. Então, assim, o constelador ele não tem o objetivo de mudar a vida de ninguém, Mar. A gente só tem o intuito, né, de facilitar para a pessoa olhar para dores, tá? Porque muitas vezes a gente traz muitas dores das nossas famílias, né? E de você olhar para essas dores. Então, o constelador ele facilita o cliente a olhar para essas dores, né, tão profundas e com extremo respeito por aquilo, né? Não numa postura superior, nem numa postura inferior, mas numa postura de fora. E qual que é o grande segredo de tudo? A gente olhar para a história da nossa família como foi, sem julgar, né? Eu não julgo um bisavô alcoólatra ou uma pessoa que, né? Enfim, eu não julgo, eu simplesmente olho para aquilo e respeito, né? Eu olho para aquilo e respeito a história daquela pessoa. Então, quando vem, né, pessoas que têm situação de pais em drogadição, tudo, e eles vêm com muitas marcas, né? De uma infância muito sofrida, tudo. Então, a gente não quer tirar aquela dor. A gente quer fazer com que a pessoa olhe para aquilo com outros olhos, né? Qual é a dor de uma pessoa que precisa se anestesiar? Porque a droga e a bebida, ela é uma anestesia. Ela é uma anestesia. Então, o pai, né, ou o filho que entra nessa situação, na verdade, ele está anestesiando uma dor muito profunda. E a constelação te possibilita entrar em contato com isso. Nossa, é espetacular, eu já estou encantada. A gente fica até meio sem palavras, né? Pois é, porque é muito grande. Sobre, né, que eu estou digerindo toda a informação, mas assim, é muito impressionante, né? Eu acho que é maravilhoso o trabalho, eu já te disse que eu sou muito orgulhosa, né? Pelo que você está fazendo, pela mulher que você se tornou, e muito feliz de ter você na minha vida, de ter tido antes e ter agora, né? Nessa nova fase. E eu queria te agradecer muito, eu espero que esse vídeo esclareça, né? E também levante muitas dúvidas, né? Uhum. Possam nos contatar e querer saber mais, né? E querer se entender e descobrir quais são as suas dores, o que a gente tem que tratar, para a gente ter uma vida mais feliz, né? Porque Esse é o objetivo. Isso, temos vidas diferentes, todo mundo tem família difícil, né? Aquele problema, mas eu acho que o importante é isso, a gente buscar ajuda, né? Numa terapia. E antes da gente encerrar, me conta, a constelação a gente tem que fazer ela em várias vezes ou não? Tipo, é uma terapia que tem sequência ou é uma terapia que a gente faz e resolve aquele problema, numa outra ocasião resolve um outro problema? Como que funciona isso? O meu método, a forma que eu trabalho, né? A gente faz a constelação e depois eu ofereço um acompanhamento terapêutico, porque muita coisa é visto, muitas coisas são vistas, né? E como que são os desdobramentos daquilo que é visto? Então, a gente faz uma constelação, acessa, né? Olha para aquilo, sente, se encontra com você mesmo, né? E depois a gente pode continuar o trabalho com um acompanhamento terapêutico, né? Ah, Denise, eu quero trabalhar uma vez por mês,
eu quero trabalhar a cada 15 dias, eu quero trabalhar por semana. Depende muito da pessoa. E a pessoa pode fazer uma constelação e continuar trabalhando com um psicólogo, com um psicanalista, com quem a pessoa escolher, né? Mas como eu já sinto essa necessidade de oferecer para a pessoa, né? Esse acompanhamento mesmo, né? Olha, você viu tais questões e agora a gente pode trabalhar dessa forma. E, na constelação a gente trabalha relacionamento afetivo, a gente trabalha relação profissional, nós podemos trabalhar relação com pai, com mãe, com os irmãos. Então, assim, são vários desdobramentos, né? Mas se a pessoa faz uma constelação e ela fala, ó, me encontrei, é isso, tá feito. É uma constelação só. Entendi. Mas é muito pessoal. É muito de indivíduo, né, da pessoa. É muito de pessoa. Que lindo. Amiga, então, o que eu tenho a dizer é muito obrigada por hoje, por você se dispor para a gente, né, explicar. E eu espero que a gente tenha muitas perguntas para a gente fazer um novo vídeo sobre outros temas, né? A gente até falou hoje sobre um plano alimentar, né? Talvez a gente entre depois no próximo vídeo. Então, assim, de coração, eu espero que Jesus te abençoe muito, que você seja muito feliz. Amém, eu recebo. Que seu caminho seja lindo e que você consiga ajudar muita gente, né? E com certeza eu vou querer fazer uma constelação depois desse vídeo. Ai, que legal. Eu já sanei todas elas, na verdade. Que legal, que bom. No canal, no meu Instagram, @ddgalvão_, eu sempre coloco conteúdo informativo lá. Então, são conteúdos profundos dos livros do Bert, são conteúdos que eu venho estudando e que eu sinto que pode ser contribuição para as pessoas. Então, quem quiser saber mais, entra lá no Insta para se informar, para ter contato. Às vezes, Mar, a gente constela numa palavra, num livro, num filme. Então, assim, a constelação ela é muito abrangente, né? E esse conhecimento, né, esse olhar, te possibilita você constelar em qualquer lugar. Porque o que é a constelação, Má? É um movimento da alma. Então, se você olha um vídeo do Coisa Mais Linda, né, que eu até mandei para uma cliente essa semana, do Recomeçar, você ouve uma mensagem como aquela e aquilo reverbera na sua alma, não deixa de ser uma constelação, porque você está se movimentando internamente, né? Você está curando algumas coisas, você está olhando para outras. Então, a constelação é um chamado, né? Então, se você sentiu esse chamado, vamos constelar. E fica o convite para as pessoas também que quiserem, eu estou a serviço da vida. Que linda! Gente, ó, eu vou colocar o contato da Dedê aqui, né? Dedê Galvão, no Instagram. Vou deixar aqui pra gente. E aí, se vocês depois quiserem, é só adicionar e a gente volta a se falar. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito. Curtam e compartilhem o nosso vídeo, né, Dê? Isso mesmo. Jesus abençoe vocês. E Dê, muito obrigada. Obrigada a você, Má. Gratidão. Beijo. Gratidão.